Fala aí, Fel, tudo certo com vocês? Bom, em meio a essas especulações por parte do Corinthians, onde a gente supostamente estaria de olho em todo e qualquer tipo de jogador no mercado, foi a vez do Santos de trazer uma oferta para nós. E eu não sei se vocês se lembram, mas o Ivan está voltando para cá em 2024, já que o Vasco não quis ficar com ele, e tenho certeza que o Corinthians também não vai querer. Então, segundo o All Sports, o Santos, talvez já prevendo a saída do João Paulo, ofereceu o suposto atacante Lucas Braga, de 27 anos, em troca do goleiro. E aí, Fel, honestamente, eu não sei se o cara que fez essa oferta tava batendo bem da cabeça quando pensou nessa troca, ou se ele tá fazendo isso de sacanagem, né? Se ele tá achando que a gente é trouxa. Porque, na boa, eles acham mesmo que o Corinthians vai trocar um goleiro pica, que tudo bem, foi mal no Vasco, não tá tudo isso hoje em dia, mas ainda é muito bom por um jogador horrível, um dos piores jogadores que o Santos tem no elenco, e que eu tenho certeza que se chegasse aqui, seria pior do que todos os pontos que já temos e até dos que ainda não temos. E aí, até pra vocês verem, né, como o goleiro não vale muito no mercado. É difícil você vender um goleiro por um bom preço, mas isso também não quer dizer que é válido trocar em qualquer um, principalmente no Lucas Braga, que por sinal, Fiel, só nessa temporada teve 42 jogos, foi titular na metade e teve um gol, tá? Um gol o ano inteiro. Como é que a gente vai aceitar uma troca de um goleiro bom por um cara que fez um gol a temporada inteira, né? Então assim, espero que não proceda isso, tá? A informação inclusive aponta que as conversas estão em estágio iniciais e podem avançar, mas pelo amor de Deus, não deixe isso pra frente não. E depois de melar com Rodrigo Caetano e minimizar bastante as opções de profissionais da área, surgiu outro nome interessante nessa semana e que é muito diferente desses que a gente vinha falando. No caso, o de Lucas Andrino, CEO do São Bernardo, que fez uma campanha muito boa no Paulistão passado. O nome dele, segundo alguns jornalistas, seria o mais forte no momento, e por mais que pareça ser ruim, porque nossa, ele está vindo do São Bernardo, sonhamos com Caetano e vamos acordar com um dirigente de um time pequeno. Não é bem assim, tá? O que se falou depois da recusa do Caetano é que a busca internamente seria por um nome menos visado no mercado, sem tanta grife como é o do Caetano, Alexandre Matos, mas que ainda tivesse experiência e peito suficiente para gerir o Corinthians. E aí que tá, Fiel, numa entrevista que ele deu pro Flow Esporte Clube, quando o São Bernardo tinha sido campeão, se eu não me engano, da Copa Paulista, ele diz que tem 14 anos de futebol, tá? 14 anos nessa área, e que chegou a ter um total de 1.000 jogadores cadastrados no computador, onde todo dia ele atualizava estatísticas uma por uma de cada um, porque na época não tinha toda essa tecnologia ainda. Ou seja, não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. Passou um perrengue na vida e tá tudo certo. Mas eu falo isso mais pra não acharem que o cara simplesmente surgiu agora, né? Que é um qualquer que tá dirigindo o São Bernardo e deu sorte numa temporada. Não. Ele já tem experiência no assunto, então seria ele o nome mais forte no momento. É isso, é o que tem pra hoje, não acho que seja um nome ruim não, muito pelo contrário, até porque se esse cara fosse pra um Atlético da vida, pra um Fortaleza, esses times que estão em ascensão, e desse muito certo, eu tenho certeza que uma porrada de torcedores iriam lá e falar, nossa, o cara tava fazendo um trabalho muito bom pelo São Bernardo, conseguiu fazer altas contratações, mas só o Augusto não viu. Então, vamos com calma, tá? Vamos esperar o cara chegar, fazer o trabalho dele, e aí sim a gente avalia da maneira como vai merecer, fechou? E o que tá mais estranho ultimamente é que o Corinthians não tem executivo de futebol, mas tá especulando todo mundo, inclusive fazendo propostas. E depois de falarem aí que o Corinthians ofereceu o Fausto Vera ao Atlético em troca do volante Eric, chegou uma informação do Globo Esporte dizendo que o Corinthians não desistiu desse negócio, ainda quer o jogador e que nessa semana fez uma oferta em dinheiro ao Atlético como eles pediram. Mais precisamente 5 milhões de euros, por volta de 27 milhões de reais, foi o que o Corinthians ofertou pelo volante e que mesmo assim não seduziu os curitibanos. A proposta foi considerada baixa e se o Timão quiser mesmo negociar, terá de ofertar pelo menos 7 milhões de euros, senão não tem conversa. É simples. E aí que tá, né, Fiel? 7 milhões de euros foi o que oferecemos pelo Veríssimo, e eu duvido muito que a diretoria faria outro investimento nesse patamar. E acho que vocês sabem, né, a postura do Atlético nos negócios é a mais dura possível, simplesmente porque eles têm dinheiro. Se eles não acham que a proposta é boa o suficiente, eles só recusam. Não tem por que eles cederem por um valor menor do que o estipulado. Então, não tem o que fazer. É pagar 7 milhões ou nada. E eu até acho um bom jogador sim, tá? Teve 8 gols e 6 assistências em 59 jogos no ano, fora outros bons números para um volante, mas por esse valor, não vai rolar mesmo. O patamar financeiro do Atlético hoje, em relação ao Corinthians, é muito maior. E nesse caso, é melhor desistir enquanto é tempo, né não?
E temos uma bomba aí, hein, fiel? Com a chegada iminente do grande Hugo do Goiás, craque da bola, titular da lateral esquerda, a diretoria do Corinthians acertou, e aí não é uma especulação, realmente já tá fechado, o empréstimo de Matheus Bidu ao Vitória, atual campeão da Série B. A informação, inclusive, é de Luiz Fabiani, da rádio Itatiaia. E assim, fiel, eu sabia que o Bidu já não seria unanimidade esse ano. Tava na cara que ele seria escanteado ou emprestado como foi. Só que pra mim, eles pelo menos testariam no Paulista pra depois pensar em alguma coisa do tipo. E isso me leva a pensar em duas coisas. Ou o mano tá muito satisfeito com esse reforço, a ponto de colocar o Caetano improvisado quando precisar, ou, o que eu acho mais provável, o Corinthians já contratou um lateral muito pica e não vai precisar ter 3 no ano que vem, né? E aí eles preferiram ter o Hugo do que o Bidu. Só pode ser isso. Eu não acho que o mano vai pro tudo ou nada com esse Hugo, que nem chegou ainda, principalmente porque não tem nenhum moleque promissor na base pra caso dê alguma merda. Enfim, acho que vocês entenderam o meu ponto, né, o que eu quis dizer. Agora, sobre esse empréstimo pro Vitória, sem dúvidas foi um bom negócio, né, time da Série A, que eu não sei se vai brigar por muita coisa no que vem, só que eu acho um time mais interessante do que um Criciúma, por exemplo, do que um Atlético Goianiense, do que o Cuiabá, que tá na Série A há mais tempo, né, é um time de massa, time que tem visibilidade, tem mercado, e dependendo do campeonato, pode ser que o Bidu seja até vendido, coisa que o mano deve estar torcendo muito também, né, porque pelo visto, ele não curtiu muito o Bidu. Mas e aí, o que vocês acham, hein? Tem coisa por trás ou a proposta que foi boa demais? Comentem aí. E pra vocês verem, o Corinthians não tem nenhum diretor executivo de futebol, mas tá querendo todo mundo e um pouquinho mais. E a informação dessa vez, que por sinal é do Marco Belo, da rádio Transamérica, seria de que o Corinthians apenas, segundo o Marco Belo, o Corinthians apenas gostaria de ter o atacante Lautaro Dias para reforçar o seu ataque no ano que vem. Pois é, o tal do Grealish argentino, que atualmente está no poderoso Independente Del Valle e que por sinal fez 2 gols contra a gente no penúltimo encontro na Liberta. E de novo, fiel, a informação do Belo é que o Corinthians tem apenas o desejo, tá? Não tem sondagem, não tem proposta, mas pelo menos já mostra a direção que a diretoria pretende seguir. Agora, se ele é bom ou não, eu não sei, tá? Eu não assisti mais de 5 jogos do Del Valle para afirmar isso, mas os números dele por lá foram esses nas 2 últimas temporadas, com 8 gols e 1 assistência em 34 jogos e no ano passado 5 gols em 17. E vale ressaltar 2 coisas também, tá? O interesse não é só do Corinthians, o Grêmio também está de olho nele, tem informações também da Gazeta dizendo que a multa dele é de 5 milhões de dólares, tá? E que o Del Valle não vai aceitar o empréstimo, muito menos uma proposta menor do que o valor da multa. Então, se realmente o valor for esse, o Corinthians pelo menos já sabe quanto vai ter que pagar para ter o argentino. Mas e aí, vocês gostam do Grealish que habla ou nada demais? Comente aí. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!